você também pode salvar a vida do seu ídolo. Começando mais pedreira, eu sou o Mark Hulis e eu vou contar hoje uma história muito interessante da música Alive do Pearl Jam. Alguns dias atrás o Dave Grohl lançou um vídeo contando a história da música Everlong. E depois eu fiquei conversando um bom tempo com o meu irmão sobre histórias fantásticas de algumas músicas. E daí eu resolvi fazer aí um novo quadro do canal, contando histórias de algumas músicas interessantes. A gente até já fez uma vez com o João, há muito tempo atrás, um vídeo sobre Tears in Heaven do Eric Clapton. E agora eu resolvi seguir um pouco mais essa ideia. Mas antes de começar eu vou revelar quem foi o vencedor do sorteio do nosso patrocinador. Dungeons Bar é um lugar mágico e nerd para reunir com os seus amigos e ouvir um rockzinho maravilhoso, tomar uns drinks fantásticos e além de todo aquele chopinho que serve para salvar uma sexta-feira. A Dungeons Bar fez uma parceria com o Pedreira e sorteou na semana passada um kit de 50 créditos para você poder consumir bebidas e comidas no bar. E o vencedor essa semana foi a Rafaela Fogaça! Parabéns, Rafa! Agora é só você aparecer no bar e pedir o seu kit e se deliciar com as maravilhas. E daí aproveita e bate uma foto e marca a gente no Instagram. Bom, normalmente agora eu apresentaria quem foi o vencedor do Rockmon, mas até esse momento ninguém acertou quem foi o Rockmon da semana passada. Então no próximo news eu vou dar aí uma nova dica para vocês tentarem descobrir novamente quem é o Rockmon. Alive, música do Pearl Jam, que foi ali lançado em 1991 no álbum 10, que é o primeiro álbum da banda. Isso mais ou menos quando os pais de alguns de vocês ainda estavam se conhecendo. Bom, a música agora tá fazendo 30 anos, assim como o disco em janeiro desse ano fez 30 anos. E pra você que curtiu essa música quando lançou, cara, tá aí uma dica, a gente tá ficando velho. Bom, a música é muito interessante porque é a razão pelo qual o Eddie Vedder está na banda. Originalmente a música tinha sido composta pelo guitarrista Stone Gossard e ela se chamava Dollar Short, ainda quando ele estava na banda chamada Mother Love Bone. Pouco tempo depois, o vocalista da banda, Andrew Woods, acabou falecendo por overdose. Cara, esse é um daqueles casos trágicos do rock, né? E acabou gerando ali uma banda chamada Temple of the Dog, com os amigos do vocalista que lançaram essa banda aí para se ajudarem nesse momento de sofrimento, né? E serviu de inspiração pro álbum Facelift do Alice in Chains. O guitarrista Stone Gossard começou a tocar essa música com o Jeff Ament no baixo e o Mike McCready na guitarra. E eles fizeram ali, gravaram uma fita demo, eles fizeram várias outras músicas ali, que eles estavam querendo lançar uma nova banda, né? Só que nessa época a música não tinha letras, era só aí uma série de ritmos e coisa e tal, bastante interessante. Essa demo eventualmente caiu nas mãos do Eddie Vedder, que ele na época ele estava trabalhando como frentista de posto de gasolina. Ele queria seguir a vida de músico, mas é uma vida bastante difícil de você seguir, então requer aí um esforço, né? Você tem que conseguir dinheiro de outra forma, principalmente nesse começo, porque o pessoal não te paga para trabalhar, né? O pessoal acha que você só tem que ir ali no barzinho, tocar um violão e no máximo te dar um dezão no fim da noite. E daí um amigo dele, que talvez vocês conheçam, que se chama Jack Irons, que ele é ex-baterista do Red Hot Chili Peppers, passou essa fita pra ele e disse, dá uma escutada nesse negócio aí que tem um troço diferente. Era muito comum nessa época, essa cena underground rock dos anos 90, do final dos anos 80, começo dos anos 90, que era muito comum eles gravarem demos, gravarem coisas e passarem e repassarem coisa e tal, para os outros ouvirem, para que os amigos dessem opinião. É até interessante, é a mesma história do Dave Grohl com o Foo Fighters, né? Ele gravou esse primeiro disco sozinho, foi passando para os amigos e a galera achou legal e daí ele resolveu seguir o projeto, né? Bom, o Eddie Vedder então um dia estava indo surfar e era um dia meio neblinoso, meio sinistro e coisa e tal. E quando ele foi surfar, ele ouviu essa música no caminho, né? E durante aquela sessão de surf dele, ele ficou remoendo a música e acabou pensando numa letra. Ele voltou correndo pra casa, teve aquela, sabe, um insight total. Ele gravou a letra, deu ali uma mixagem com a demo e mandou de volta pros caras. E os caras adoraram, né? O baixista, o Aminant, ele foi o primeiro a ouvir a música quando tava em Seattle. Cara, e ligou na hora pro guitarrista: Stone, cara, vem pra cá que você tem que ouvir esse troço. Uma semana depois, o Eddie Vedder já tava lá em Seattle e eles já começaram a tocar e se preparar pra gravar essa música junto.
Então é uma história bastante fantástica ali, né? Uma situação que acabou sendo benéfica para todo mundo, literalmente. E é muito fantástico porque é uma música, é a música, ou talvez uma das músicas mais famosas da banda. E, na verdade, ela conta uma história muito triste da vida do Ed Vedder, né? Ele conta como a música foi composta para contar uma maldição que tinha acontecido na vida dele. Quando ele era criança, ele descobriu que a mãe dele escondia dele que a pessoa que ele considerava ser o pai dele era, na verdade, um padrasto. E que o seu pai biológico havia falecido alguns anos antes. Segundo o próprio Ed, a vida de um adolescente já é bastante difícil. Eu imagino que ou vocês passaram, vocês estão passando por isso. Só que conviver com uma história como essa realmente é uma maldição, né? Ele conta que, além dessa tristeza e coisa e tal, ele ainda tá vivo, né? E esse é literalmente o começo da música, né? Ele conta como a mãe dele um dia veio contar pra ele essa história. E daí ele grita, né? Oh, eu ainda estou vivo, né? I'm still alive. E eu sempre achei bastante interessante essa parte, porque ele canta, na verdade, ele não canta só I am still alive, ele canta um pesar, um sofrimento, né? I'm still alive. Que eu sempre tive a impressão que ele fala Why am I still alive? Por que eu tô vivo, né? Como se fosse um sofrimento. É uma possibilidade ali, uma fonética que pode dar uma segunda conotação pra letra, né? E daí o segundo verso da letra, ela se torna um pouco mais pesada, né? Que conta a história de que a mãe dele vai até o quarto e diz que ela tá pronta pra ele e ele tá meio confuso e talvez ela esteja meio confusa, sabe? E ela anda meio devagar e talvez ela esteja até meio bêbada ou entorpecida por alguma coisa. Aí ela percebe que tá confusa e tá fazendo... E tá confundindo ali o filho com o ex-marido, né? Que aquele ali não é o filho dela. E daí ela fica triste porque o marido tá morto e aquele filho talvez seja um rancor. Daí ela diz, mas você continua vivo, talvez pro marido ou talvez pro filho, sabe? Uma coisa um pouco ambígua. E nessa hora o filho diz, eu mereço estar vivo. Essa é a questão, né? E se for, cara, quem é que vai responder essa questão? É muito interessante essa parte porque ele fala... Is That the Question? Um poema muito famoso do Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão, né? Em inglês, That is the question, ou Is That the Question? Então ele faz um jogo de palavras com essa filosofia do Shakespeare de ser e estar, né? Então, será que ele está vivo? Será que ele é vivo? Um jogo de palavras triste, né? E é muito interessante que em toda essa parte da música, algumas palavras são retiradas, né? Então, quando ele descobre que o pai tá morto, a mãe fala que o seu pai não passava de um... E não fala, né? Ele não explica direito o que é o pai dele, o pai atual, né? E não o pai que faleceu. E agora, nessa parte da música, ele fala, e se... Sabe, tem algumas palavras que às vezes a gente não tem coragem de falar, né? São sentimentos que a gente não tem coragem de botar pra fora. Quando ele fala assim, e se eu não estiver vivo? E se eu estivesse no lugar dele? É uma confusão dentro da cabeça do menino. É a mãe dele vendo o ex-marido e o menino e não achando exatamente qual é o seu lugar, né? O menino perdido ali, não sabendo exatamente qual é o seu lugar. Mas ele tá vivo. Só que ele fala assim, cara, como um pesar, sabe? Uma tristeza, como uma maldição pra ele, né? Eu sempre achei bastante interessante que a bateria, ela tem um pouco de swing, assim, uma coisa de jazz. E a guitarra, pra mim, é a guitarra mais blues da banda. Sempre me lembrou ali um pouco de B.B. King, o jeito de tocar, ou coisa parecida. E principalmente ali no fim, a música tem um solo de guitarra que, cara, é um dos solos de guitarras mais fantásticos de todos os tempos. E é um solo blues, é um solo bem blues de se fazer guitarra. Porque ele tem aquela coisa de agonizante, sabe, de sofredor. Então a música inteira passa essa coisa de sofrimento, tanto na letra quanto na melodia. E num show, o VH1 Storytellers, em 2006, o Ed Vedder contou essa história da música pro público, né? Ele contou que por muitos anos ele cantava essa música e à medida que a banda ia crescendo e o público ia aumentando, a música foi se tornando cada vez mais poderosa
Porém, as pessoas que cantavam, o público que estava ali, eles não cantavam com o sofrimento que ele tinha. O público cantava como se fosse uma libertação, sabe? Ele cantava de forma positiva e as pessoas pulavam e dançavam e se expressavam uma coisa diferente do que ele tinha proposto. É como se o público estivesse celebrando. Eu estou vivo. É libertador, sabe? No começo do vídeo eu comentei que vocês podem salvar a vida do ídolo de vocês. Com o tempo, o público feliz e alegre, cantando a música de forma positiva, foi mudando o significado da música, foi mudando pro Ed Vedder. E por fim, segundo o próprio vocalista, a música acabou terminando essa maldição. Agora quem tá vivo é ele. E quer ficar ligado no mundo rock, se inscreve no canal para receber todo o conteúdo que a gente lança semanalmente. E procura a gente também no Facebook e Instagram, onde a gente posta aí conteúdos diferentes de vez em quando. E assista aqui embaixo o vídeo da semana passada, o The Battle of the Garden Gate, do Greta Van Fleet. E diz aí, que outras músicas você acha que eu poderia contar a história aqui? Até semana que vem, galera!